Esse episódio é um convite íntimo, porque hoje eu quero contar sobre a minha história. Coisas que eu nunca contei em rede social ou para muitas pessoas. Não é uma versão perfeita, eu já aviso para vocês, muito pelo contrário, está bem longe da perfeição. Tem quedas, eu me reergui, caí várias vezes. No empreendedorismo, na fé, relacionamentos. Espero que esse episódio toque um pouquinho o coração de você e transforme algo aí dentro. Talvez, ouvindo essa minha trajetória, você se enxergue um pouco. Talvez seja só o começo de algo novo para você também. Eu sou a Cláudia Fernanda, já me apresentei para vocês, sou consultora de imagem, sou proprietária da Coisa Fina Semijoias, vocês vão ver muito brilho por aqui com a Coisa Fina Semijoias. Vou contar também a minha trajetória do empreendedorismo. Mas antes de qualquer coisa, eu sou gaúcha, eu moro aqui há 18 anos. Hoje é um dia muito especial para mim, porque no dia que eu estou gravando esse episódio, eu completo 18 anos que eu vim para cá, para Santa Catarina. E eu tinha 12 anos, aquela menina de 12 anos, que foi abandonada por sua mãe no dia que veio viajar. Esqueci de trazer lencinho aqui. Esqueci de trazer um lencinho, mas eu já ressignifiquei tudo isso, né? Importante, eu vou chegar no ponto que eu vou contar, mas no Dia das Mães eu fui abandonada pela minha mãe. A sorte que eu fui criada pelos meus avós, mas minha mãe morava junto. Quando ela vê esse episódio, ela vai chorar. Eu sei que ela vai, a gente já conversou muito sobre isso, está tudo certo, mas é importante que vocês saibam. E eu não usei isso como desculpa para cair para o lado errado, muito pelo contrário. Esse sempre é a minha cobrança e talvez seja o motivo pelo qual muitas vezes eu acho que tudo tem que ser perfeito e nem sempre é. Na verdade, o imperfeito muitas vezes é o perfeito. Então, eu vim muito jovem para cá e aquela menina que veio chorando, eu vim com os meus avós, né? Eles que me criaram, Deus de pequenininha. Na época, minha irmã, que hoje tem 19 anos, ela tinha 1 aninho. Então, eu sempre tive que ser forte pela minha irmã, porque ela era pequenininha, eu já era grande, eu já entendia, então eu nunca mostrei a minha vulnerabilidade, eu sempre tive dificuldade para chorar, para ser feminina. Eu digo feminina na questão de leveza, eu sempre fui muito grossona, assim, difícil de lidar. Vou chegar nesse ponto da história. Eu trabalhei por 9 anos em contabilidade, essa é minha formação, eu sou formada em contabilidade, eu sou formada em gestão de pessoas e hoje, inclusive, aproveito muito a minha formação para o que eu exerço. Mas eu trabalhei 9 anos nessa área e naquela época eu era grossa, eu era mal amada, por mais que eu tinha um relacionamento naquela época, eu era mal amada porque eu não me permitia ser amada. Então as pessoas elas tinham medo de falar comigo no escritório, porque eu era muito grossa, eu achava que tudo tinha que ser muito perfeito, eu cobrava muito das pessoas e muito mais de mim. Era cobranças excessivas em mim, eu não podia errar e também não permitia que outras pessoas errassem também. Era bem complicado, inclusive hoje eu vejo que nesse florescer, muitas pessoas que trabalhavam naquela época comigo, elas nem acreditam que quem eu sou hoje é o que eu sou de verdade. Naquela época eu era uma pessoa ferida, com dores emocionais, com feridas de rejeição, com não saber o seu propósito, porque quando a gente não tem um propósito, a gente não entende para que a gente veio nesse mundo. E então a gente não faz as coisas com amor muitas vezes, porque quando a gente tem um propósito, a gente faz com amor, algo maior do que a alma, é algo muito maior, é sobre teu espírito te guiando, é algo incrível quando você tem o propósito. Então, se você trabalha com alguém
que seja extremamente grossa, que seja extremamente rude. Se você lida com pessoas assim, pense naquele mandamento: ame o próximo como a ti mesmo. Eu sei que é difícil, mas essa pessoa ela é ferida e muitas vezes a tua mão estendida para ela pode curar. O teu acreditar naquela pessoa pode curá-la. Então, respira fundo, entenda que muitas vezes ela não sabe que caminho que ela precisa seguir, ela está perdida, ela está com dores e ela se revestiu de armaduras para poder sobreviver. Porque o orgulho não é nada mais do que isso, né? É sobre se revestir de armadura para se proteger, para não ter mais a dor que passou. Então essa Cláudia não existe mais, ainda bem. Ela foi se moldando. E eu trabalhei todo esse tempo na contabilidade e eu sempre, hoje faz sentido que muitas vezes a gente passa pelo deserto, que foi a contabilidade, assim, não foi de todo ruim, né? Na época eu amava muito o que eu fazia, achava que amava, só que eu não tinha propósito, direção. Mas eu fazia tudo com muita excelência, eu sempre, inclusive, nada que a gente faz na nossa vida é por acaso. Hoje eu não estou mais trabalhando com isso, eu empreendo, vai completar 3 anos. Vou contar essa história logo mais. Mas muitas vezes a gente não entende, só que tudo a gente é moldada, para tudo a gente é aperfeiçoada. Muitas vezes a gente está vivendo no deserto, a gente pensa: por que isso está acontecendo comigo, Deus? Ele está te forjando. A contabilidade, ela me preparou para eu estar aqui na frente de vocês, aqui, esse microfone, porque foi ela que melhorou a minha comunicação. Eu precisava falar assuntos difíceis com os clientes, legislação, e eu precisava de uma forma fácil de falar, e foi aí que eu aprendi a me comunicar, a me posicionar à frente de pessoas importantes, a saber como ter uma postura. Porque eu trabalhava com assuntos muito sérios. Se eu errasse algo, um dono de família poderia receber menos de salário. Se eu errasse algo, uma empresa poderia ser notificada. Então era muito delicado, mas eu precisava trazer uma leveza para isso. E foi aí que eu aprendi a me comunicar. Como que começou a minha jornada de empreender? Começou com o desejo de ser influenciadora. Olha só que engraçado. Nunca imaginei. Mas tudo que eu comprava, eu sempre mandava videozinhos para as minhas amigas e ela: Cláudia, você tem um jeito que você pode ser influenciadora. E eu: vou ser. Tá tudo certo comigo, eu me conheço, tá tudo certo. Quando eu comecei a me gravar, eu percebi que eu tinha problema de autoestima, de identidade e muitas outras coisas. Então eu simplesmente não conseguia. Eu não me sentia de estar digna na frente de outras pessoas para compartilhar meu dia a dia, minha rotina. Eu achava que eu não tinha nada para acrescentar na vida de outras pessoas. E eu tive um episódio que aconteceu na minha vida muito forte e eu percebi que eu estava entrando em depressão. Então eu busquei uma psicóloga, eu busquei ajuda. Não se envergonhe de pedir ajuda. Não se envergonhe de buscar ajuda. Não se envergonhe. Se eu puder deixar um recado para você hoje aqui, é esse: busque. Porque ali eu fui me reconhecendo, entendendo quem eu sou, entendendo para que eu vim no mundo, entendendo o meu propósito. Nesse processo eu comecei um curso de personal stylist. Nessa época eu estudei apenas para mim. Foi para mim que eu quis fazer esse curso, há 3 anos atrás. Olha só que ironia, né? Hoje eu trabalho com isso. E geralmente o propósito, ele vem de uma dor, né? A gente tem aquela dor e a gente não quer que as outras pessoas passem essa dor, e daí surge o propósito. A gente entende que é para isso que a gente foi moldada, que é para isso que a gente foi forjada. Esse desejo de influenciadora aconteceu, eu fui passando por esse processo e eu fui compartilhando nas minhas redes sociais, mesmo com insegurança. Eu fui me forçando porque eu gosto, sim, de me desafiar. Eu sou bem dominante, assim, esse é meu perfil comportamental, dominante, influente, um pouco de influente. E muito dominante, muito
colérica. Esse é meu perfil. E eu fui sempre, eu gosto de me desafiar muito, muito. Então, tu não vai querer fazer isso? Então tu vai fazer. Mesmo com vergonha. Hoje eu até tenho um pouco de vergonha dos meus videozinhos, mas se não fosse aqueles, eu não estaria aqui hoje tendo a oportunidade de tocar o coração de tantas pessoas. Foi nesse momento de influenciadora, eu ganhava muitos presentinhos de algumas marcas e eu descobri o poder do acessório. Eu ganhei uma vez de uma marca um brinco maior, eu não usava tantos acessórios. E eu percebia que mesmo na rotina corrida, porque eu trabalhava CLT nessa época, eu não conseguia me arrumar tanto, né? Eu não conseguia me arrumar, me produzir tanto, mas eu colocava aquele brinco e ele já trazia um brilho a mais para mim. Ele já parecia que sim, eu tinha tentado me cuidar, ele fazia eu me lembrar disso. E eu pensei assim, nossa, eu não posso guardar isso só para mim. Eu tenho que levar para outras mulheres essa sensação também. E desse momento que surge a Coisa Fina, Semijoias, a minha marca que eu tanto amo, sobre trazer o brilho para outra mulher, para que ela sinta que sim, ela pode se cuidar, mesmo que seja só com um detalhezinho, com um acessório. Ela não esqueceu de si. Então surgiu a minha marca e aí sim, surge uma jornada de autoconhecimento muito forte, porque quando você empreende, você não pode ter uma mentalidade fraca, você tem que se fortalecer a cada dia. E aí sim eu comecei com buscar outras ajudas, cursos, estudar sobre mentalidade, muitos outros fortalecimentos. E quando eu criei a Coisa Fina, eu ainda trabalhava no escritório contábil. E eu trabalhei por alguns meses ainda, né? Foi o final da minha jornada. E no início do ano, quando eu voltei de trabalho, eu finalizei a última folha. Eu fui chamada na sala do... Essa história eu nunca contei para ninguém, publicamente. Eu nunca menti para ninguém sobre essa história, porque eu sou muito transparente, até demais. Eu nunca menti sobre isso, mas publicamente eu nunca contei. Porque para mim, para uma pessoa que tem feridas de rejeição, toda rejeição ela é muito maior do que ela realmente é. Então, eu nunca me esqueço, foi no dia 16 de janeiro, finalizei o fechamento da folha, eu fui chamada na sala do dono da contabilidade que eu trabalhava, e eu fui demitida. Sim. Eu fui demitida e era um emprego onde eu tinha uma estabilidade muito grande financeira, mas eu já não queria mais estar ali, realmente. Eu não queria mais, mas eu não teria coragem de fazer isso. Então, muitas vezes, o não que tu recebe, ele te empurra para frente. É um sim que você precisa dar para você. O não que você recebe do outro é muitas vezes o sim que você não está dando para você. E às vezes é o outro, às vezes, que tem que te empurrar para te conseguir seguir em frente. Então, foi muito difícil, eu não conseguia entender. Por mais que a empresa tivesse me falado, né, eles não tinham obrigação nenhuma de me falar, mas que, Cláudia, você tem um trabalho excelente, porém, você está se dedicando à sua empresa também, e eu sei que daqui a pouco ela vai crescer, porque eu acredito em você, e eu vou investir em cursos, e não é viável investir para você sair, então eu vou te desligar. O meu chão caiu. Um lado me dava paz, mas no outro, nossa, como eu fui rejeitada, eu fui demitida, que vergonha. Ser demitida, eu demitida? Não, não. Então foi um processo até eu entender que isso foi uma oportunidade para eu crescer muito como pessoa, porque aquela Cláudia, ela não existe mais. Ela não existe mais. Ela foi moldada, ela foi forjada, ela cresceu muito. Como eu falei, é da dor que tu vai aprendendo para que tu veio nesse mundo, qual é o teu propósito. E eu não queria que outras mulheres passassem pelo que eu passei,
de não entender o seu propósito, então por isso que veio a coisa fina. E ela se fortaleceu mais ainda quando eu entendi que eu fui demitida porque sim, chega de ter medo. Vai sim cumprir o seu propósito. Não vai ficar atrás da mesa do computador. Tu não nasceu para isso, minha filha. Tu nasceu para levar brilho para outras mulheres. E, né, foi no momento que eu comecei a minha transformação, e essa transformação, ela não é só no profissional, ela te muda como pessoa também. Ela te torna mais humana, te faz se adaptar mais, confiar mais. E eu deixei de ser aquela mulher amargurada, que tudo revidava, estressada com as pessoas. Eu comecei a entender que eu não era feliz no que eu fazia. E hoje eu sou. Por isso que tudo flui muito mais leve. Eu comentei com vocês ali no início sobre os pais. Eu fui, sim, tive problemas com meus pais. Eu fui criada pelos meus avós. Glória a Deus pela vida deles. Eles me mostraram como que é o mundo, me educaram. E eu sou muito grata e muito orgulhosa por ter eles na minha vida. Mas você só prospera, você só vai para frente, você só entende quando você honra quem te deu a vida. Quem te deu a vida, por mais difícil que seja, o maior presente que você teve foi os seus pais que te deram. E por muitos anos eu pensava assim, eu honro meus pais, meus avós que me criaram. Mas eu fui passando por uma jornada atualmente espiritual, depois de uma separação, que também foi algo que eu não contei publicamente, eu nunca escondi nada de ninguém, mas eu nunca cheguei e disse, gente, eu me separei, porque eu sempre fui contra um divórcio. Casamento é para durar a vida toda. Então eu lutei muito para que ele não chegasse ao fim, até não conseguir mais. E não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque envolve outra pessoa, mas chegou um momento que não foi mais e tudo bem, cada um vai seguindo o seu caminho. E o caminho que eu quis seguir foi buscar mais de Deus, buscar mais a espiritualidade. Isso aconteceu no final do ano passado, e eu iniciei esse ano com uma jornada espiritual bem forte. Estou sendo muito moldada nisso, e algo muito grande dentro de mim me trouxe os meus pais de volta. A necessidade de tê-los na minha vida, de honrá-los. Fiz caminho de volta com mãe, perdoei ela pelo aquele abandono que ela fez lá, aquela ferida de rejeição que eu tinha da minha própria mãe. Como que a minha mãe faz isso? Eu sou a filha dela, né? Nós resgatamos a nossa relação. Hoje temos uma relação muito linda, na sua medida, porque, sim, o perdoar, ele é constante todos os dias. É uma escolha que você faz, e o perdoar é sobre você, não é sobre o outro. Reflete muito no outro, mas é sobre você, porque a falta de perdão é um veneno que você toma todo dia. E eu posso dizer com toda a propriedade que quando você perdoa, você se liberta, e liberta o outro também. Por mais que muitas vezes ele não saiba que ele te gerou. Então, tivemos a reconciliação com a mãe e com o meu pai. Quem me conhece profundamente sabe que eu nunca toquei no assunto falando sobre o meu pai. Mas, sim, foi necessário. Eu senti muito que eu precisava voltar a ter essa relação com ele. E voltei. Hoje faz mais de um mês que nós temos a nossa relação estabelecida. Pedi perdão, perdoei. Hoje eu sou muito mais leve, minhas coisas estão fluindo muito mais. Então, olhe se você tem que perdoar alguém, porque muitas vezes você não está indo para frente, não está prosperando, não está conseguindo seguir em frente, porque você está preso a essa pessoa. Hoje são pessoas que, para mim, eu honro a vida deles, tanto quem me criou quanto quem me deu a vida. E aproveito esse canal para realmente demonstrar esse movimento de honra aos meus pais. Não é só sobre
é o empreendedorismo, né? Ele me mudou, é sobre espiritual também, né? Porque somos seres tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Eu percebo que eu era uma pessoa que eu tinha muito alinhada ao corpo e à alma, que é a mente, que é o estudar, mas faltava o espírito, faltava fé, faltava Deus na minha vida. E agora alinhando, eu realmente consigo ser mais leve, consigo realmente ser mais feminina, consigo realmente dar mais amor. Ai. Vou até tomar uma aguinha aqui, porque... Como não chorei nesse momento, eu não sei. Vamos continuar aqui, estamos finalizando. Eu contei sobre a coisa fina, eu contei sobre separação, sobre pais e não contei sobre consultoria de imagem. Sobre a dificuldade que é estar na frente das câmeras, a dificuldade que é subir num palco. Hoje é muito mais leve, mas nem sempre foi assim. No ano passado, eu fui convidada para palestrar para 100 mulheres, contar a minha história. E eu tinha aquele síndrome da impostora, ai, vou contar a minha história menos do que a dos outros. E olha só, eu escuto até hoje as pessoas falando sobre a minha história, quando eu contei. Só que quando eu fui convidada para palestrar para essas 100 mulheres, eu não simplesmente fui convidada e subi no palco, não. Eu comecei a fazer movimentos que faziam eu sair da zona de conforto. Então, todas as oportunidades que eu tinha de falar em público, eu falava. Todas as oportunidades que eu tinha de falar, de pegar o microfone e subir a um palco, eu falava, porque se eu, não sendo o elemento principal de uma palestra, não conseguiria fazer isso, como é que eu ia conseguir numa palestra, né? Não tinha como. Então, se você aí quer fazer algo grandioso, começa com os pequenos. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Ninguém é bom naquilo que nunca fez. Essas frases, elas são essenciais para a minha vida, eu levo elas muito. E agora sobre a consultoria de imagem, contei para vocês que logo quando eu iniciei essa jornada, eu fiz o curso de personal stylist. E do nada, porque Deus ele é perfeito no que ele faz, surgiu a oportunidade de fazer novamente o curso de consultoria de imagem e estilo. E eu pensei assim, eu vou começar a fazer esse curso, tudo bem, né? Vou começar a fazer, vou me dedicar presencial, maravilhoso. Mas era para mim saber conduzir as clientes na escolha das joias da coisa fina. Era para mim refinar isso. Eu não imaginava que ia tocar tanto o meu propósito fazer esse curso. E eu pensei, é muito egoísmo eu não levar essa beleza para outras mulheres, porque é sobre fazer as mulheres se olharem no espelho e se encontrarem. É sobre sentir que a pessoa ela tem aquela essência, ela pode trazer para fora através da sua imagem, sem falar uma palavra, ela já consegue transmitir aquilo que ela é. Todos merecem isso. E era egoísmo da minha parte guardar esse conhecimento para mim. Então, daí surgiu a consultoria de imagem, da coloração, harmonizar a beleza das mulheres através das cores, harmonizar a beleza da mulher através do seu estilo, de saber como que é o seu corpo, de esconder aquela parte que não gosta e valorizar a que gosta, sobre trazer esse brilho, esse propósito, porque eu amo quando eu vejo a mulher se olhando no espelho, quando está colocando a semijoia e se admirando, isso para mim dá um gás tão grande. Eu amo quando a mulher diz que se reencontrou depois de um atendimento. É sobre isso, é sobre levar luz na vida das pessoas. E estou me reerguendo de tudo isso quando passei pela separação, então comecei do zero, tudo de novo, uma vida eu nunca vivi sozinha, eu sempre estive em relacionamentos, eu sempre fui casada por muitos anos, eu era muito jovem quando me casei, e agora eu estou me reinventando, aprendendo a viver sozinha e conhecendo quem realmente é a Cláudia Fernanda.
levantando a cabeça, erguendo a cabeça, porque a gente sempre tem a oportunidade de fazer um novo começo, a gente sempre tem a oportunidade de fazer de novo. Ai, quando eu olho para a Cláudia, a que iniciou essa jornada, ela não existe mais. Mas como eu amo essa Cláudia de hoje em dia, a Cláudia que está aqui na frente de vocês. Ela passou por tantas coisas, ela caiu tantas vezes, mas ela levantou. E hoje ela tem esse espaço aqui para poder compartilhar mais com vocês. É maravilhoso isso, é maravilhoso poder. Então, eu não sei o que você está vivendo agora, mas muitas vezes o que você está vivendo pode ser o que pode transformar a vida de outra pessoa quando você compartilhar. Esse episódio, eu queria te deixar algo, e é isso, é que você pode mudar sim. A mudança, ela não é impossível, basta você querer. Você pode recomeçar, você pode florescer. E nesse podcast, ele nasce esse espaço para trazer essas histórias, como a sua, como a minha, histórias que doem, mas histórias que curam, que trazem feridas, mas a cura. Obrigada por estar aqui. Eu te convido para os próximos episódios, porque o que vem aqui vai ser lindo, vai ser muito forte, e eu quero te lembrar, mais uma vez, você pode muito. E convido também vocês a seguirem as nossas redes sociais, o @ do podcast, que é @vocêpode.cast, e o meu Instagram, que é um Instagram que eu compartilho muitas dicas de consultoria de imagem, que eu compartilho muitas dicas do dia a dia, que eu compartilho a minha história também um pouco lá, que é Cláudia Fernanda CF, e eu aguardo vocês para o próximo episódio e espero que essa minha história tenha tocado um pouco o coração de vocês. Com carinho, Cláudia Fernanda, até mais.